Tem se falado muito sobre ter um propósito na vida. Você já escolheu o seu? Eu decidi falar um pouco sobre o propósito que nós escolhemos, sabe? E o propósito ele é melhor quando ele tem um benefício coletivo, né? Ser melhor um pouco todos os dias é algo muito importante. Não ser melhor do que os outros, ser melhor do que você mesmo foi no dia anterior, né? Ser melhor do que você foi na parte da manhã. E o hábito de melhorar todos os dias um pouco, ele é cumulativo. Quando você olhar para trás depois de algum tempo, vai ver o tanto que você cresceu fazendo pequenas melhorias na vida. Sócrates, ele foi um cara que, um filósofo grego, que refletia muito e examinava muito com o propósito de responder os porquês, né? E uma coisa importante sobre o bem e o mal é que para Sócrates, né, a razão ela é que apontava o que era o bem, né? As coisas boas, justas, né, verdadeiras, deveriam ser descobertas com um exame profundo da razão, né? Um exame crítico, reflexivo, não poderia ser algo superficial, né? E ele entendia o mal como sendo a ausência de sabedoria, né? Ninguém agiria mal por vontade própria, e sim pela simples ignorância de não saber o que o verdadeiro bem era, né? Então, assim, é importante a gente parar para refletir, porque o propósito, o verdadeiro propósito, aquele que faz a gente crescer e faz com que as pessoas no entorno da gente cresçam, ele só vai nascer de um exame profundo, né, baseado na razão, né, em coisas palpáveis, para descobrir aquilo que realmente é verdade, aquilo que realmente é bom para o coletivo e para nós mesmos. Sócrates ele fez um experimento, uma análise interessante, que ele dizia que se fôssemos escolher um campeão do bem e um campeão do mal, teríamos poucos candidatos ao primeiro lugar, né? E que a maioria, né, não teria condições de disputar esse primeiro lugar. Eu resolvi fazer essa dinâmica, fiz ela algumas vezes, né? E, e com as pessoas que eu fiz foi interessante, porque realmente, mesmo quando você faz isso com muitas pessoas, elas vão ter dificuldades de lembrar tantos nomes, mesmo entre pessoas vivas, pessoas mortas. A lista não vai ser muito grande realmente para ser o campeão do primeiro lugar aí, é, entre um cara bom e um cara mau, né? Vamos só fazer uma brincadeira aqui, ó. Se você for escolher, né, entre os candidatos a ser o campeão aí do mal, né, vai aparecer nomes como Saddam Hussein, Hitler, o próprio Satanás, né, para os que acreditam, Bin Laden e outros sanguinários aí ao longo da história, né? E aí, quando você começar a listar, ela pode crescer um pouco mais do que esses quatro nomes que estão aí, mas você vai ter dificuldade de listar muitos, né? Mesmo estando em grupo, né? E pensando assim no primeiro, segundo e terceiro lugar, realmente, é, imaginando aí uma população que já viveu, passou pela Terra aqui nos últimos 8.000 anos, você vai ver que é uma quantidade muito pequena, né, que você vai tentar colocar ali no pódio, né? Pensando em nomes aí para o primeiro lugar,
gente vai ter nomes aí como Gandhi, Buda, Jesus Cristo, Madre Teresa, alguns outros nomes aí de pessoas que fizeram um grande bem para a humanidade, mas novamente nós vamos ter problemas quando você começar a tentar listar muitos nomes aí para ser candidatos ao primeiro lugar. Você não vai conseguir se lembrar de muitos, mesmo fazendo esse exercício em grupo. Então, a gente vê que mesmo depois de aí, analisando a humanidade aí nos últimos 8.000 anos, a gente realmente, Sócrates tinha razão. Você não vai conseguir muitos nomes para ocupar essas posições aí do pódio, né? Mas quando a gente olha, essa reta e analisa um pouco mais para trás, nos dois grupos, tanto do bem e do mal, você vê que cresce bastante. Se você for analisar o grupo do mal aqui, um pouco antes de chegar nos nomes ali prováveis candidatos ao pódio, vai ter um grupo muito maior, grandes traficantes, guerrilheiros, ditadores sanguinários que passaram aí pela humanidade. Você vai conseguir lembrar de bastante nomes ali, mesmo assim não são tantos assim, e do outro lado também, vamos lembrar de grandes filantropos, doadores, médicos sem fronteiras. Imagina aqueles médicos, as pessoas que saem do seu país, suas casas, vão para zonas de guerra, lugares pobres com muita doença, doam a vida ali, Então esse cara, eu acho que ele realmente está bem por aqui, próximo ali dos campeões ali, próximo do pódio, Pessoas que doam a vida por causas nobres, São muitos, alguns aí, ou muitos, que doam suas casas para orfanatos, criam muitas crianças, fazem realmente grandes obras, e que merecem estar aqui nessa posição. Mas, novamente, olhando para a humanidade como um todo, não são tantas pessoas assim, Quando você avança um pouco mais, ainda assim você vai achar, do lado do bem, grandes pessoas, cidadãos talvez comuns, mas que defendem causas nobres, são ativistas, religiosos sérios, e pessoas que fazem grandes doações, talvez não fazem o trabalho em si, mas de forma anônima fazem doações, e ajudam muitas pessoas. E do outro lado, caminhando um volume muito maior, também, você vai ter não tão sanguinários, não tão maus assim, mas muitos ladrões, corruptos, golpistas, e aí essa população ela cresce também na mesma proporção das pessoas boas, talvez do outro lado. Não tem estatística para mostrar, para falar que realmente o desenho é esse, mas do ponto de vista do que Sócrates falou, realmente campeões do bem e o candidato a campeão do mal seria bem pouco, E talvez a população iria crescer na direção do centro, dos dois lados, E por último, nós temos aqui o centro da nossa reta, entre o bem e o mal, É uma população muito maior, talvez do que a gente chama aí de cidadão comum, O cara que ele vai à igreja, mas dá cheque sem fundo. Ele às vezes usa o cinto de segurança, mas às vezes cruza o sinal vermelho. Ele se intitula honesto, mas às vezes passa a perna em um determinado cidadão. Às vezes só nega imposto. Às vezes dá pequenas propinas para resolver algumas coisas. Fica feliz quando dá um troco a mais no supermercado. E vários outros pequenos sinais, tanto para o bem quanto para o mal. A distribuição talvez não seja exatamente, talvez isso vale a pena um trabalho científico a respeito disso aí. Seria interessante ver. Mas, olhando, se a gente
imaginar que a maioria da população está ali no meio, né, representado talvez os 50%, e eu, na escola, né, quanto que a gente precisa para passar de ano? Né? O seu filho, ou você, quanto precisou passar de ano? Não é 50%, né? Talvez 70%, 60%, dependendo da escola, 80% seria a nota para passar de ano. Se o seu filho chega em casa, né, e todo orgulhoso e fala que conseguiu tirar 50%, você vai ficar triste. Né? Mas 50% não é tão ruim assim, né? Como diria um filósofo, né? É uma nota medíocre. Né? Mas o que é o medíocre? Medíocre é o meio. Né? E ficar no meio não parece tão ruim. Né? Então, mas se o seu filho te entrega um boletim de 50%, realmente você não vai ficar satisfeito. Né? Sabendo que ele teve um mês inteiro para estudar, ficou ali, vamos dizer, a tarefa principal dele era essa. Então, com a gente em todos os aspectos da vida, em todos os papéis que desempenhamos, ter 50% não é o suficiente. Né? Não me parece ser a melhor posição. Né? E ficar aqui no meio ele é muito perigoso, né? Porque não faz com que a gente cresça, não traz benefícios para a sociedade, para todos os grupos que a gente convive, né? E corre o risco de, eventualmente, você saltar para um lado negativo da distribuição. Né? São pessoas, vamos dizer, muito vulneráveis ao errado, né? A não agir com a razão e não assumir o que é bem verdadeiramente, né? Como diria Sócrates. Então, é importante a gente tentar sair desses 50%. E para isso você tem que lutar todos os dias. Nós precisamos fazer um pouco melhor todos os dias para caminhar no sentido desse grupo um pouco mais restrito, né, que faz parte da humanidade. Apesar da mídia não mostrar, não fazer propaganda dessa turma aqui, são muitos, não são poucos. Né? Faz muito mais sucesso. Às vezes a turma que está aqui ganha muito mais mídia, né, do que quem está do outro lado aqui. Mas essa turma aqui existe. Né? E é para cá que a gente tem que ir todos os dias fazer força para caminhar. Então, assim, nós queremos ter 80% no boletim, em todos os aspectos. Né? Nós não somos santos, né? A gente cai todo dia, mas precisa levantar e precisa caminhar para esse lado aqui. Né? Não pode se dar por vencido. Né? Se dar por vencido é ficar aqui. Né? E é muito mais confortável ficar aqui nos 50%. Né? E tem gente que, às vezes, conversando, você fala, e ele fala assim, cara, não, mas eu tento vir para cá, mas meu colega faz bullying comigo. Ele fala assim, não, você é muito bobo, todo mundo faz assim. E aí o cara nunca sai daqui porque se todo mundo faz, eu faço também. E aí vai ficando aqui. Né? Tem um aspecto interessante, é o seguinte, quando você caminha muito para cá, os 80%, ou muito abaixo dos 20%, quem está aqui tem uma posição e não muda. Né? O cara que é bom mesmo, ele é bom de verdade, ele tem posição. Ele não se dá por vencido para caminhar pelo lado de cá. O cara que está aqui nessa posição, ele não passa o sinal vermelho, ele pode estar sozinho,
ninguém vendo, ele não vai passar o sinal vermelho. Independente se a polícia está ali na frente, ele vai usar o cinto de segurança ou não, né? Sempre vai estar com o cinto de segurança. E, da mesma forma que o cara que está aqui, ele é assumido do mal. Ele não muda a posição dele. Vocês já observaram aqueles caras que são presos e que eles olham dentro da câmera do repórter? Sem medo nenhum, ele é assumido. Ele tem posição, né? Ao passo que tem uns que esconde a cara, tampa o rosto, né? Ele está um pouquinho para aqui. Então, ficar aqui nesse meio é não ter posição, né? Você se comporta de acordo com a oportunidade. Todos nós temos um pouco disso, né? Se vai analisar em alguns aspectos da sua vida, em alguns papéis que a gente desempenha, a gente talvez fraqueje em vários momentos, mas é importante a gente reconhecer e ir procurando mudar nesses aspectos, caminhar pelo lado de cá, né? Então a gente precisa fazer uma profunda reflexão, analisar com a razão as coisas que acontecem aqui nesse meio, para assumir cada vez mais uma posição e não mudar ela ao sabor dos ventos, né? Não deixar que a oportunidade faça a gente mudar. Esse cara aqui não muda, certo? Então isso é importante. E essa curva, essa distribuição, ela existe em todos os papéis que você desempenha, papel que você desempenha na escola, no trabalho, na sociedade, na igreja, na família, né? Como é que a gente em cada um desses papéis, a gente está numa posição aí da curva, né? Na escola você cola, você dá cola, você é aquele aluno certinho que estuda e faz a prova lá para realmente comprovar o quanto você sabe. E no trabalho, como é que a gente é? A gente faz a coisa certa, de forma segura. A gente realmente vai lá para produzir algo, fazer crescer a empresa que a gente trabalha, né? Ou a gente é um mercenário, só vai lá pelo dinheiro, né? Nós precisamos ser missionários, não mercenários, em todos os papéis que a gente desempenha. A gente tem que ter um propósito maior que seja, não que seja só ganhar dinheiro, né? Então, importante essa reflexão. Na sociedade, a gente é aquele cara que sai do trabalho ou sai de qualquer outro lugar e vai para casa, se tranca e vive naquele mundinho, né? Como é que é você na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Nós realmente defendemos o que é certo, procuramos fazer crescer a cidade, o bairro que a gente vive. Na igreja, nós somos aqueles caras que só vai no culto festivo ou na missa festiva de fim de ano, ou no batizado, né? Quando a gente vai, a gente participa realmente. É importante a gente fazer essa reflexão, né? Na família, como é que a gente é em casa, como pai, como filho, como mãe, né? Que nota a gente se daria, né? Todos nós precisamos melhorar, caminhar um pouquinho mais para esse lado da distribuição. A gente precisa mudar cada vez mais rápido. O mundo está girando muito rápido, as coisas estão mudando rápido, né? E não dá para ir sozinho. Sozinho é complicado. Quando você vai sozinho, se você não chama seus amigos, o grupo que você vive para vir para esse lado, você fica cada vez mais vulnerável aos que vão fazer bullying com você, porque você fez a coisa certa. Se o grupo inteiro está consciente de que ir para esse lado é importante e faz toda a diferença na sua vida, fica mais fácil de você convencer e de ficar convencido de que é o melhor.
nós precisamos de um mundo mais rápido, com uma distribuição deslocada para a direita. Nós precisamos, em todos os aspectos da nossa vida, melhorar todos os dias um pouco mais. Tem vários livros agora sobre hábitos, eu li alguns, né? E melhorar todo dia um pouquinho faz uma diferença muito grande no final do ano. Aquelas metas mirabolantes, aquelas transformações gigantescas na sua vida, dificilmente elas vão sair do papel. Mas mudanças pequenas, hábitos pequenos, mudanças diárias na sua vida, elas vão ser mais fáceis. Mas quando você olhar para trás, vai ter feito uma grande diferença. Então nós precisamos abraçar esse propósito de ser um pouco melhor todos os dias. O mundo está ficando sem tempo, né? Precisa levar mais gente junto. E esse propósito eu tenho abraçado, tenho tentado fazer valer, né? Então, convido vocês para refletir, analisar, ler um pouco mais sobre Sócrates. Tem algumas lições importantes que vão fazer bastante diferença, né? É isso aí. Abraço.